Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa gravação do podcast aqui da Andipet. Eu sou Diego Câmara, atual presidente da associação. Aqui do meu lado, Priscila, de Vila Velha, nossa associada também da Andipet, atual secretária. E dizer para vocês, né, que estão nos assistindo, associados, indústrias, varejistas, esse aqui é o canal de vocês, reforçar sempre para seguir a Andipet nas redes sociais, impulsionar o conteúdo que a gente está colocando aqui, muita informação importante para o setor, oportunidades de distribuição, enfim, a gente debate aqui vários temas com parceiros e hoje, né, uma novidade muito bacana, acho que a gente tem aqui um assunto vasto, falar sobre marketing. Muito. Apresenta aí, Pri. É isso mesmo, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Andipet, que é a Associação Nacional dos Distribuidores. Então, vou complementar, né? Dizer que esse aqui é um canal, né, para todos os associados e para quem ainda não é, mas que tem algum serviço ou produto, né, que seja complementar aqui para o nosso mercado. E hoje o nosso convidado vai trazer um assunto que é para não ter fim aqui, né? Mas é muito relevante, então acompanhe com a gente, tá bom? Esse convidado, ele é sócio de um associado, né, da Andipet, o nosso Eduardo Bonifácio, querido Duda, mais direto de Ribeirão Preto. Duda, né? Obrigada, tá, Duda, pela indicação e participação aqui no nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o Lucas de Castro. Muito bem-vindo, Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço demais a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Tenho acompanhado os episódios do podcast, estão maravilhosos aí, vocês estão só estão melhorando a cada dia. E falar sobre marketing de um mercado que está crescendo demais, não para de crescer, né? E é muito importante hoje para o Brasil, inclusive. É um prazer estar aqui, espero trocar essa ideia com vocês, bater essa bola e aprender um pouco também, né? Tenho certeza que você vai contribuir muito. Bom, a gente está falando aqui da 5M Comunicação. Isso, é isso aí. Maravilha. Conta um pouco aí dessa história, da onde que nasceu, né, nesse mercado, Duda aí sendo teu sócio desde o início, sim, né, Eduardo. Então, faz um resumo aí da empresa de vocês, para o associado entender porque vocês estão aqui. Legal. A 5M começou de uma necessidade pontual, né? Eu tinha outros negócios, o Duda tem outros negócios também, e surgiu uma oportunidade. Eu sou formado em jornalismo, fiz pós-graduação em marketing, depois me formei em marketing também, e já estava nessa área, já cuidava do marketing desses negócios que eu tinha. Alguns tinham um deles tinha muito destaque lá em Ribeirão Preto, né, que é a cidade onde a 5M está sediada hoje, e aí ele falou, cara, vamos montar uma agência, vamos fazer alguma coisa junto. O Duda também o Eduardo é também publicitário, né, então ele já está nessa veia também da publicidade, e a gente montou a agência. Então a agência ela surgiu a partir disso, e hoje completa 10 anos esse ano, que a gente está com a 5M, né, firme e forte aí nesse mercado que não é fácil, né, e a gente começou a construir uma agência a partir do desenvolvimento de rótulo e embalagem, e a gente foi acrescentando núcleos ali dentro da agência, expertises dentro da agência, para hoje ser uma agência que a gente fala que é full service, né? Que é uma agência que tem um olhar aí 360 para as necessidades dos clientes que a gente atende. A 5M hoje, dentro, né, das redes sociais, ela se apresenta como uma agência de comunicação e marketing on e offline. Tá. O que é isso? E aí? Então, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? O que é isso? Na verdade é o seguinte, a gente precisa se classificar de algum jeito, então a gente resume dessa forma. Mas hoje o marketing, ele se tornou uma coisa tão abrangente, né? E ele tem tantas camadas que fica difícil, às vezes, a própria agência que trabalha com isso se definir. Então, assim, a 5M hoje, ela atende clientes desde o desenvolvimento de rótulos e embalagens, na criação e desenvolvimento de produto, passando também para estratégias offline, ou seja, clientes que criam e precisam de material de PDV, material de ação para o lançamento desses produtos, campanhas, né, para o lançamento desses produtos que a gente cria, realidade que a gente trabalha. De muito distribuidor, né? Total, né? Tem muito a ver aí com esse mercado do distribuidor, fazer esse produto virar lá na ponta, né? Fazer com que ele tenha visibilidade. Então, a partir do lançamento de produto, né, do desenvolvimento desse produto, a gente passa pelo desenvolvimento dessa campanha de lançamento desse produto, o posicionamento desse produto no mercado. Esse é o offline.
o offline passa por isso. Tá. O posicionamento também acontece hoje no online, né? Há um tempo já. A gente tem o online aí como a principal mídia aí hoje de comunicação. Né? Que talvez seja a maior oportunidade para o distribuidor ainda desenvolver. Assim, eu vejo alguns indo muito bem no canal digital e a gente tem pessoas que estão milionárias, assim, sim, né? Sim, e a mais democrática também, né? Para você começar, ela não requer um investimento alto necessariamente, né? Você consegue escalonar, você consegue ter uma presença, ela deixou mais democrático a comunicação, o marketing, né? Antes a gente dependia muito de grandes mídias, né? Que cobravam muito caro, né? Então, desde da empresa, da marca que queria fazer uma campanha nacional, ela tinha que dispor de muito dinheiro, e o cara que queria fazer um negócio local também tinha que procurar ali a TV afiliada, a rádio e tal, e também dispor de uma grana considerável. Então, o marketing digital, ele popularizou isso, né? Ele deu a possibilidade de outras empresas, pequenas empresas, médias empresas, também aparecer, né? E aí a agência passa pelo marketing digital, não tem como hoje você falar de marketing sem falar de digital, sem né? Digital. E aí a gente foi criando outros núcleos dentro da agência para atender essas demandas, né? Ela já existe há quantos anos? 10 anos. 10 anos. E nasceu com um sócio distribuidor do mercado pet. Então, obviamente, a influência do mercado pet dentro da 5M deve ser gigantesca. Você tem estudo hoje já desse mercado, tendências de consumidor, porque você presta ali consultorias para empresários desse ramo hoje e desenvolve produtos para esse segmento. O que você já tem hoje de know-how dentro do mercado pet? A presença do Eduardo dentro da agência, né, ela é muito importante porque ele traz essa expertise de um mercado que é muito específico, tem as suas peculiaridades ali, né? É um mercado que a gente passou a ser especialista nesse mercado, muito em função do conhecimento que ele tem aí, de 25 anos, né, quase 30 anos aí de história dentro desse mercado, no mercado pet, né? Já carregou muita pedra, né? Já carpiu muito mato aí para chegar onde chegou. E a gente passou também a adquirir esse conhecimento, né? Então, a gente hoje tem uma noção muito específica das necessidades do mercado, né? Desde o comportamento do consumidor, que ele muda, ele na verdade é um reflexo da sociedade, né? A sociedade vai mudando e isso também reflete dentro da comunicação, da forma como a gente fala, né? Para esses consumidores, para esses tutores, e também para o desenvolvimento de produto, que é a espinha dorsal da nossa empresa hoje. A gente desenvolve muitos rótulos e embalagens, então a gente está sempre trabalhando com o que é novo, o que está chegando, com a novidade, né? Então a gente passa por isso. E o desenvolvimento de produto, ele tem acompanhado muito essa nova tendência do consumidor, né? Então a gente acabou adquirindo esse conhecimento e a gente já conseguiu abrir um leque hoje. A gente atende várias empresas desse segmento e consegue ter bons resultados, consegue atingir a expectativa desses clientes, né? Com todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo aí praticamente ao longo de 10 anos. A agência tem 10 anos e há 10 anos a gente atende o mercado pet, né? Lucas, assim, a gente tem falado aí, né, da mudança do comportamento, né, e a gente vê cada vez mais dentro do nosso setor pet a humanização desse pet dentro de casa, né, o cão e o gato, enfim, tratados como filhos, né? Sim. Como que hoje as marcas tendem a se comportar, a se comunicar, né, para que elas tenham ali uma comunicação mais efetiva. E aproveitar essa tendência, né? Aproveitar essa tendência, né, da humanização. Isso é o que eu falei, né, um reflexo, né, a sociedade ela muda, né, e ela vai se moldando e a comunicação acaba tendo esse reflexo aí, a gente tem que se adaptar a isso. Então, assim, a humanização hoje do pet, ela obriga a marca também a ser humana. Né? A gente ter um pet que é um membro da família, né? O pet passou a ser um membro da família, ele está dentro de casa, ele dorme às vezes na mesma cama, ele tem os mesmos costumes, ele vai nos mesmos lugares que o tutor, né? Ele acompanha o tutor ao shopping, nas viagens, né? As empresas, o mercado de turismo tem se adaptado muito também, né? Para receber esse pet, enfim. Então, assim, a humanização, as marcas que buscam tocar esse tutor, né, chegar nesse consumidor, ela precisa ter na comunicação dela a humanização também. Então, a gente sai hoje de um mercado que antes era muito técnico, né, que antes passava, que isso não seja importante hoje, mas antes ele tinha um esforço muito grande na comunicação dele, né, em passar que aquele produto era testado em laboratório, ele era super seguro.
para passar por um diálogo humano, um diálogo de afeto, né? Então a comunicação ela está muito mais voltada para o dia a dia desse tutor, para os momentos que ele passa com esse pet, do que hoje por uma questão mais técnica, né? O que não deixou de ser importante, né? Mas o tutor hoje ele tem a possibilidade de pesquisar sobre isso. Com certeza. Ele entra na internet, ele vai lá e busca a informação sobre aquele produto. Já entra com o telefone na mão, né? Tá na mão dele hoje essa informação, né? Então as marcas buscam outras abordagens. O know-how de vocês nasceu com o desenvolvimento de embalagens, certo? Então, assim, inclusive, as indústrias que nos assistem podem contratar teu serviço. Sim, média, pequena indústria normalmente não tem ali um setor de marketing tão desenvolvido, né? Para entregar uma embalagem pronta, um nome para um produto novo. Mas aí a gente está falando aqui de experiência de consumidor, mudança de comportamento, humanização do pet. E o varejista, que quer criar dentro da loja dele um ambiente diferente, acolhedor, que fale a linguagem daquele novo tutor. Ele consegue entrar em contato com a 5M, olha, eu preciso de um espaço instagramável assim, ou vocês discutirem se essa é a saída para aquela loja. Já teve alguma experiência com relação ao varejo nesse sentido, desenvolvimento do PDV? Não, então, sobre essa questão, a gente trabalha muito próximo do varejo quando a gente está atendendo a indústria, porque a indústria ela acaba necessitando, às vezes, de um trabalho de marketing que facilite a venda dentro desse ponto de venda, né? Hoje a gente está falando de um varejo que muitas vezes não é tão profissionalizado, né? Ele sofre um pouco no dia a dia dele para conseguir colocar a loja dele em dia, para conseguir expor os produtos, para vender, para ter giro, para ter foco, né? Muitas vezes as questões administrativas desse negócio precisam de uma atenção, né? E por isso que entra até um trabalho muito importante da Andipet nesse sentido também, de ajudar a fortalecer esse mercado. Então, assim, a nossa proximidade, ela começa na indústria, criando essas estratégias mais macro mesmo para a indústria, né? Esses materiais de apoio, essas ações que vão facilitar a venda no dia a dia, nesse ponto de venda, com o desafio de que elas sejam executadas. Esse é um grande desafio. Né? Para vocês que têm distribuidora sabem disso, então você põe um material de PDV, né? A indústria ou a própria distribuidora investe nisso, fazer a gestão disso, conseguir fazer com que o cara faça a ativação desse material é difícil, né? Não é só ativar, né? Tirar da distribuidora, que a dor das indústrias é essa, te mando tanto material, não sai da distribuição. Quando cai no varejo, o próprio varejo não mantém muito tempo. E esse é um desafio. Então, assim, a gente começa por esse processo, né? E depois a gente completa esse ciclo atendendo muitas vezes o próprio negócio local, né? Então, e aí entra o que eu falei também anteriormente, né? A popularização ali, a forma democrática como a rede social possibilita hoje um negócio que é pequeno ter a própria campanha, a própria ação de venda, né, o próprio marketing funcionando e atingindo as pessoas que são importantes para ele, é muito legal. Então, assim, nosso trabalho ali, junto com esse cara, ele está muito mais no digital nesse caso, né? Aí entra o marketing digital mesmo, e aí é mais uma questão de anúncio, criação de conteúdo, né? Possibilitar com que ele use de uma forma mais inteligente ou mais direta o que a indústria fornece ou o que a distribuidora fornece, né? Então, Lucas, isso tudo que você falou da importância, né, de estar no offline, estar no online, e como a 5M hoje atua, né, ajudando ali tanto o lojista como o distribuidor e como a indústria, né, nesses passo a passo. Tem algum case de sucesso de alguma ação assim que vocês exerceram tanto no off e no on junto e que foi bacana? Tem sim. A gente como a gente atua em muitas frentes, né, partindo do offline para o online, e a agência depois de um tempo com essa virada, né, principalmente das redes sociais, onde elas acabaram incorporando a maior parte ali do tráfego da rede social é vídeo, né, a gente colocou um departamento de audiovisual dedicado dentro da agência para atender essa demanda, para produzir esses conteúdos, para que a gente também não fique só em post estático ou não dependa só de conteúdos que não tenha o apelo do vídeo, né? A gente acaba tendo uma amplitude ali de cases bacanas. Mas assim, eu estava até comentando um case que é muito legal que a gente fez e vai meio que fora do que a gente tem de digital hoje. É uma ação que a gente fez no ombro a ombro ali, na ponta do ponto de venda com o balconista, que a gente criou um álbum de figurinhas ali, e esse álbum de figurinhas o distribuidor fornecia para o ponto de venda, o balconista
vendia esses produtos, indicava esses produtos e ele ia acumulando pontos e ganhava figurinha para completar o álbum. Cada página do álbum tinha um produto que ele ganhava, então uma página, dependendo do produto, era uma bicicleta, uma TV, uma cafeteira, enfim. E foi uma ação que deu muito certo, assim, né? Porque você está lidando com um balconista que precisa de um estímulo, de um direcionamento para vender aquele produto. O melhor de tudo, você não está dando... De uma forma lúdica, né? Infelizmente, nosso mercado... Alguns distribuidores optam pelo mais fácil, vai lá e paga direto, né? Essa é a forma correta, né? De você incentivar, de você engajar. Um incentivo ali de balcão. Honesta, simples, né? Ética. E o feedback do cliente foi que depois de um tempo tinha lojas conversando para eles trocarem figurinha, porque, ó, de uma repetida de aqui. outra loja ainda. Olha então, que assim, bacana. Criou uma sinergia ali muito legal e, assim, é um exemplo que eu gosto de dar. Não deve ser barato, né? Vamos concordar. Não. E deu um trabalhão. Pois é. Dá um trabalhão. Dá um trabalho porque... você tem que fazer a gestão dessas figurinhas, tem que fazer a gestão desses prêmios, né? É um investimento alto, assim. Mas o retorno também, eu ia ele se perguntar, paga. O retorno acontece, assim, existiu esse engajamento a ponto do distribuidor ter o retorno? Sim. Nesse caso, sim. E, assim, não só isso, ele criou uma memória ali. Então, a gente sabe que no dia a dia, a hora que o consumidor vai no ponto de venda, existe duas formas ali dele vender um produto. Então, ou ele vai indicar um produto que tem uma marca mais forte, ou seja, que colocou mais dinheiro ao longo do tempo, tem um produto que está mais consolidado, ou ele tem algum incentivo e acredita no produto também, né? Porque se o produto não for bom, você pode dar qualquer incentivo que não vai, mas ele acredita nesse produto e tem um incentivo para que ele eduque o consumidor até essa alternativa de consumo, né? Então, assim, quando você junta isso, você acaba tendo resultado porque você cria memória, né? E a memória, ela não funciona só no momento da ação. Enquanto esse balconista está ali sendo incentivado a oferecer esse produto em troca de um prêmio. Você cria uma memória porque o consumidor ele vai voltar lá para comprar aquele produto depois. Esse é o principal objetivo, né? É uma ação que ela perdura. Né? Ela não é pontual, né? Esse é um case de sucesso com balconistas, né? De uma operação dentro do PET. Eu vou compartilhar rápido, tentar resumir aqui uma que eu fiz bem caseira, só que com o consumidor final. E assim, de forma total improviso. Eu não tenho um setor de marketing dentro da minha distribuidora. A minha distribuidora é de pequeno, médio porte. Eu tinha muito produto parado de marcas que eu não trabalhava mais, comedouros, tapete, alguns shampoos. E a gente criou uma caixa surpresa. Eu sei do trabalho que dá montar isso, né? Joguei esse trabalho para toda uma equipe logística, mas a caixa surpresa era para o consumidor final, a cada X reais em compras dentro do PDV, escolhi uma caixa que poderia ter 150, 200, 300 ou até 500 reais. Lógico, as de 500 reais são as menores caixas. Só que assim, eu fiz com preocupação zero em apresentação, layout da comunicação, sem expertise nisso. Só que essa campanha deu muito certo. E todo ano os lojistas me cobram, inclusive ela está em vigência hoje, de tanta cobrança do mercado. Aí a gente foi melhorando, já com alguma consultoria de marketing, que a gente já foi atrás, tudo. Ela entrou no seu calendário, no fim das contas, né? Você tem que fazer... Você tem uma ideia, o ano que eu não fiz, o concorrente tentou fazer, pra você ter uma ideia, de tanto que o mercado pede. E, assim, um baita case de sucesso. Eu fico pensando, se eu tô com uma empresa profissional, né, montando isso para mim e comunicando, que acho que o X da questão aqui, entender o que fala a linguagem realmente do tutor, o que ele espera ao abrir uma caixa daquela, né? Seria diferente, com certeza. Não, sem dúvida. Assim, eu sempre falo uma coisa importante, até você que está vendo aí, você que é distribuidor ou lojista, né? Isso é importante. Você tem que começar com o que você tem. Isso eu acho que é muito importante. Então você fez com o que você tinha ali no momento e tudo, e você girou essa engrenagem. Eu acho que o importante é você estar em movimento. Então, a partir do momento que você fez isso, é um passo para você contratar uma empresa depois. Poxa, eu tenho já uma coisa que funciona, isso foi validado. Então agora eu vou profissionalizar, eu vou entender um pouco mais o mercado, eu vou criar um tom. Porque eu acho que o maior erro hoje, e isso é normal, assim, eu não julgo, né? E aí eu tô legislando em causa própria aqui, mas as pessoas, elas acreditam muito assim, tem um monte de ferramenta que facilita, tem um monte de mecanismos que me ajudam. O marketing hoje, ele tá inserido na vida de todo mundo, né? Então a gente tá o tempo todo fazendo marketing, né? Como nunca, né? Então, assim, as pessoas têm essa sensação de que qualquer pessoa faz. E, de certa forma, para alguns momentos, para alguns segmentos, para alguns nichos, isso é verdade. Hoje em dia as ferramentas facilitam. No entanto, tem uma hora ali que, se você não perceber
que você precisa ter um apoio de uma agência profissional para entender esse mercado, você está criando um buraco embaixo de você. Na hora que você perceber, você perdeu o mercado, o seu concorrente já te passou, né? E você não encontrou o tom da sua marca, você não encontrou o direcionamento que você precisava para crescer. Tem né? riscos, né? Sempre envolve que você expõe sua marca ali, pode ser algo que não deu certo, você fica exposto ao ridículo. Em rede social, principalmente. Né? Mas eu vou trazer porque assim, né? Hoje nós distribuidores, você acabou de dizer, né? Minha empresa não é uma empresa robusta, e aí a gente sempre vai minimizando ou a gente vai executando esse marketing dentro do nosso negócio, né? Na minha não é nada diferente, né? A gente que faz lá, põe a mão na massa e tudo, mas a gente percebe, inclusive ontem eu estava conversando com um cliente, que ele tem dentro do negócio dele um setor de marketing, né? Justamente por isso, pela frequência, pelo acompanhamento, pela assertividade, né? Pela observação do cliente, né? Para trazer ações bem mais assertivas, né? Então, como que a 5M hoje pode ajudar o distribuidor nessa frequência? Por onde começar, talvez, Lucas, seja a minha pergunta, né? Por onde começar? Você está falando, né? Comece, faça com o que você tem. Sim. Mas, ok, a gente está ali executando no basicão, né? Com o que vocês têm hoje. Com o que a gente tem. Com o que você hoje sugeriria começar, né? O que seria um início com a 5M ali? Legal, ó. Eu acho que dentro do escopo de uma distribuidora, por exemplo, falando especificamente de distribuidora, eu acho que ela precisa ter esse tom de propriedade, né? Você é detentor da distribuição daquele produto, e é um produto que já tem um lastro também, ele tem uma história, ele tem ali um posicionamento e tudo. De certa forma, você acaba absorvendo, né, esse posicionamento. Se você distribui uma marca de ração que é muito famosa, você acaba sendo associado a essa marca e a pessoa automaticamente considera que você também é confiável, assim como essa marca, tem todo o padrão de qualidade que essa marca carrega. No entanto, acho que o maior erro hoje das pessoas que trabalham, que não trabalham o marketing de uma forma mais profissional ou estão ali ainda trabalhando com o que tem, é não criar ali um escopo que dê o posicionamento daquela empresa. Então, por exemplo, uma distribuidora hoje, ela precisa se mostrar capaz de ter grandes marcas sendo distribuída por elas, né? Se você não passa essa autoridade ali naquele momento, você vai ter mais dificuldade para bater na porta de uma indústria que você quer distribuir, né? Então, assim, você ter essa autoridade dentro da sua comunicação é o primeiro passo. E aí, como é que você constrói isso? Aí a gente volta naquelas mídias que a gente falou agora, né? Você pode partir para a mídia offline? Pode, mas nesse caso você tem a digital, que ela está ali na sua mão, ela é barata, ela é mais prática. Então, assim, uma indústria hoje, ou uma distribuidora que não tem um LinkedIn ativo, por exemplo, é uma falha, sabe? É algo que falta, porque você precisa produzir conteúdo ali que respalde a sua qualidade. O que isso vai te trazer de benefício, principalmente? A hora que você quiser pegar uma distribuição que você almeja, que eu queria muito distribuir aquela empresa ali, é mais fácil para a pessoa te reconhecer. Ela já sabe da sua história, como você se posiciona, da forma que você se comunica, o que você tem de estrutura, né? Que a sua equipe de vendas é super ativa, eles são engajados, que você premia essas pessoas. Você precisa contar isso. Então, assim, eu acho que você fazendo sozinho hoje, com o que você tem, que é o que eu falei, que é super importante esse processo, ou você tendo a possibilidade de contratar uma empresa, você começar pelo posicionamento, né, do seu CNPJ ali é o fundamental, porque senão ninguém vai conseguir te enxergar muito bem. Eles vão saber o que você faz. Você distribui A, B e C, né? E eu parto do princípio que você seja bom por distribuir essas pessoas, mas qual o valor que você traz, né? Isso precisa ser contado. E aí você precisa, aí entra a questão da agência, né? Você precisa ter frequência, você precisa ter periodicidade, e aí você precisa ter um planejamento assertivo, você precisa entender o target, o público, para o público que você está falando, o que você tem que comunicar. E dentro da companhia, dentro da empresa, nem sempre você tem as peças certas para isso ou o tempo para fazer isso. Eu ia tocar nesse ponto, porque assim, até para o associado ficar seguro mesmo, porque a tua empresa, como a gente falou ali, 360, olha para vários fatores. Eu estou falando aqui de uma distribuidora que não tem nada ainda. E o que é muito comum? Não tem uma pessoa e não tem o tempo, né? Então, assim, eu vou chamar o Lucas, ele vai avaliar minha rede social e vai dizer assim, cara, não tem conteúdo, não tem nada, tá bom.
O passo 2, que normalmente a gente usa, são as promotoras técnicas que vão produzir esse conteúdo. Tem promotora que fala super bem, tem promotora que nem tanto. Então, assim, até nesse nível de consultoria, eu posso contar com o Lucas para isso? Para avaliar pessoas, time que eu tenho, qualidade de conteúdos, sobe ou não sobe isso, fez sentido? Consigo te contratar para isso, por exemplo, uma consultoria? Sim, dá para fazer isso. E até, olha só que legal, né? Às vezes a gente desmistifica as coisas. Às vezes você tem uma consultora, por exemplo, que ela é ótima para vender. Mas a hora que você coloca ela para fazer a função de marketing, de publicidade, ela não faz bem, mas às vezes é legal você deixar ela fazer, porque a internet ela entende isso, ela aceita isso hoje, né? As coisas são muito orgânicas, elas são muito naturais hoje. Se a gente produz muito, né? Hoje isso é uma pedra no sapato ali de muita agência, né? A gente tava falando isso ali nos bastidores ali. Se você hoje produz algo muito bem feito, às vezes soa estranho para quem vê, porque a internet hoje ela está inundada por conteúdos feitos naturalmente. O que muda ali é a estratégia que você aplicou por trás daquilo, né? Então, quando você vê grandes influencers, até depois a gente pode falar sobre esse assunto, mas quando você vê grandes influencers trabalhando, é tão natural, mas por trás ali tem toda uma estrutura. Script, exato, né? Exato. Então, assim, às vezes essa profissional que você está colocando ali que não fala tão bem, esse vai ser o diferencial. Ela vai ser tão natural. É a conexão, né, com quem está assistindo, né? Que também, às vezes, não tem ali tanta capacidade de falar em público, de gravar um vídeo. Ele se conecta, né, com aquela pessoa e acaba... É conexão. E aí tem outro detalhe, que é isso que é muito importante, e volta no que eu falei sobre você trabalhar ali a persona da sua empresa, né? O posicionamento da sua empresa. Se essa pessoa, essa sua profissional que não fala muito bem, mas tem um bom relacionamento com os clientes, ela executa boas vendas. Se ela está aparecendo ali no vídeo, quando ela for lá na ponta, bater na porta daquele cara, ela já é uma pessoa conhecida dele. Porque a internet provoca isso, né? Vocês estão gravando podcast toda semana aqui e soltando os vídeos. Com o tempo, as pessoas que vão assistir, mesmo que não tenham convívio ou não tenham contato direto com vocês, vão achar que são próximas, né? E esse é o grande valor, né? É engraçado, né? Essa frequência na internet, né? No final do ano, eu fiz uma confraternização entre meus colaboradores e meu marido apareceu. E assim, eu posto todo dia uma foto, eu e ele, porque a gente faz atividade física sempre. E tal. Aí, eu falei, gente. Então eu posto todos os dias uma foto, eu e ele. Legal. Quando ele chegou na confraternização, meu marido, o meu colaborador foi e falou assim: oi, Rato, tudo bem? E aí, como você tá e tal? Aí no final ele: cara, desculpa, eu não te conheço não. Você não me conhece não, mas eu já te conheço, porque eu te vejo todo dia. Então, assim, é uma conexão impressionante, assim, né? Cara, muito do natural. É impressionante, assim. Sabe que isso é uma dificuldade minha, assim, eu nunca sei exatamente qual é o público que está consumindo a rede social da minha distribuidora. E aí eu tenho uma dificuldade enorme de o que falar, porque eu tenho que estar promovendo os produtos que eu represento, mas eu vou gerar conteúdo para o consumidor final? Para o consumidor final ou para instruir o lojista para algum posicionamento de mercado, etc. Né? Tem um pouco de conflito aqui, né? Ou dá para eu me posicionar para os dois em determinados momentos? Não dá. Se você fizer uma estratégia muito bem definida, né, e bem executada, dá. Mas aí você entende que volta naquilo, às vezes, aquele passo atrás de falar assim, deixa eu escrever aqui, qual que é o meu objetivo? Qual que é o objetivo da minha distribuidora? Como eu quero que ela seja vista? Para quem eu quero falar principalmente? A gente não faz esse exercício às vezes, né? Da distribuidora ou de quem está falando? Porque é o mesmo canal. E para você ver como é que é louco hoje a rede social, a internet, né? A partir do momento em que você pega uma câmera, grava um vídeo e fala lá, você está falando sobre a sua empresa, mas você está criando uma outra persona que é você. Exatamente. O dono, o empresário, né? Em algum momento essas duas coisas se juntam, mas elas podem também andar separadas. Né? Olha que coisa legal. A gente pega cases, por exemplo, de empresas no Brasil hoje, né? Por exemplo, a Havan, né? Que tem o Luciano lá. Poxa, a Havan é uma potência, uma baita empresa. Também, né? O cara, ele se desmembrou da empresa, ele é uma persona separada. Né? É o influencer da própria empresa. Exato. É impressionante, né? Aquele case. Hoje o mercado busca muito isso. E aí a gente volta de novo no que eu tô falando sobre o mercado se adaptar, ou as marcas se adaptarem para tocar o tutor, para chegar próximo do tutor. Se você não tiver essa pessoa ali, essa cara, as pessoas querem ver cara hoje, né? Então é muito importante. Tô sabendo que você faz uns vídeos e tal, entendeu? Então eu sei que você é mais... Então, se não tiver isso, é importante. Você tem que fazer, né? Eu vivo num eterno dilema, assim. A minha rede social, ela até um certo tempo,
rede social pessoal, tá? Não da distribuidora. Até um certo tempo ela sempre foi fechada, continua fechada, mas eu só postava coisa ali de família, com amigos, exercício físico, etc. De um tempo para cá só trabalho, porque eu comecei a aceitar pessoas do segmento que eu não conheço. Até por conta da exposição que a gente está tendo aqui e tudo, tem indústrias, às vezes varejistas, querendo conhecer, saber quem é que está por trás. Abre-se a rede agora para todo mundo, ou tem outros riscos aqui? Será que essa estratégia do Luciano que você colocou aqui se replicaria para o nosso mercado? A gente ter assim um distribuidor com essa visão de consultor de mercado de varejo, desenvolvimento do varejo, de clientes, e também ter a rede social dele ali andando bem? Não, muito. Isso acho que é um casamento perfeito. Porque esse cara do varejo, ele é carente de informação, né? Então, assim, muitas vezes ele abriu ali a loja dele sem muita informação. Ele tava com um dinheirinho ali e falou, poxa, eu vou sair do meu trabalho, eu vou investir aqui, na grande maioria, né? E ele tá ali lutando no dia a dia. Então, se você se posiciona e know-how e conhecimento, você tem, né? Vocês têm. Se vocês se posicionam de uma forma para levar conteúdo e informação para essa pessoa, né? Poxa, ele vai ser seu maior seguidor. Então, eu acho que dentro desse trabalho, né, de posicionamento da distribuidora, eu acho que o principal é dar espacinho atrás, e as pessoas não fazem isso, e entender qual é o seu objetivo, para quem você quer falar, qual que é o posicionamento dessa empresa, né? O tom que ela vai falar, né? Se ela fosse uma pessoa, como ela seria, né? É um exercício simples, mas a gente não faz, normalmente as empresas não fazem. E a partir daí fica muito mais fácil. Você vai conseguir fazer com que as pessoas vejam na sua empresa o que você quer que elas vejam, e não que elas olham e entendem. E vocês falaram sobre gestão de pessoas e tudo, seus colaboradores também vão ter um caminho para seguir. A sua gestão ali de equipe, tudo, eles vão saber. Dando exemplo também de grandes empresas de novo, né? Falando novamente da Avan, por exemplo, que é um case que está em alta, e principalmente pelo Luciano, que é muito ativo. Se você pega hoje um funcionário da Avan e chama ele para conversar aqui, ele sabe exatamente o que é a empresa, o que ela faz, como ela se posiciona. Sabe? A cultura da empresa está na rede social todinha. Impressionante. Tá lá. Ela é replicada lá. Ela é a base, né? De tudo que ele faz, que ele fala, né? Então acaba que fica claro, né? E óbvio, com isso vem responsabilidades, né? Então, se você erra o tom, ou se você atinge um assunto sensível, que também pode ser uma estratégia, pode. Né, você também tem que lidar com isso. Então, você falou de abro a rede social, é um caminho. E ainda assim, essa divisão entre trabalho e vida pessoal, ela se mistura. Porque a pessoa que te segue, às vezes, de ouvir você falar sobre o mercado, vai achar muito legal você postar uma foto com seu marido correndo e saber que você gosta de correr, saber, entendeu? Então, eu ouvi de uma colaboradora minha, olha que interessante, né? Ela fez um post dizendo assim, ter duas redes sociais hoje, um profissional e um pessoal. É certo ou errado? Ela falou, não existe eu profissional e eu pessoal, eu sou uma única pessoa, então, né? Então, eu tenho um só, onde eu trabalho tudo, eu trabalho a minha vida pessoal, trago o meu profissional e ali eu faço a conexão com o meu cliente. Todas as pessoas que eu converso do marketing fala para ter um só. Você concorda com isso? Perfeito. E a Priscila colocou bem, você é uma pessoa só. Então, a pessoa profissional e a pessoal, elas se juntam ali em algum momento. Óbvio, a partir do momento que você fala, né? Você tem que dosar. E vem também a responsabilidade, né? Então, por exemplo, tem empresários que se posicionam politicamente e tá tudo certo. Tem empresários que preferem não se posicionar, né? E cada um paga seu preço, entendeu? E tá tudo bem, né? A prova, olha só, para vocês verem como isso não é mais tão... Para a comunidade mesmo, né, da internet, isso não é mais tão relevante. Recentemente teve a polêmica de que o Meta teria tirado algumas restrições de controle de conteúdo ali das redes, né? E aí gerou uma polêmica, porque isso vira uma pauta e tal. Mas, no caso, a justificativa é a seguinte, a comunidade que vai se gerir, a comunidade que vai... Porque a rede social é uma extensão da sociedade. Então, quando você lida com uma pessoa que é preconceituosa, uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, o que você faz? Você convive, cara. Né? Ou então, se é um crime, você denuncia. Certo? A rede social é a mesma coisa, né? Não é a rede social que vai falar o que você vai fazer ou vai falar.
né? Ela não vai determinar isso, né? O que vai determinar é a sociedade. Então, não dá muito para você ter duas personas, né? O pessoal e o profissional. É uma só. E você tem que arcar com isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Hoje, você então daria dica para um distribuidor estar em todas as redes sociais, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook. Né? Deixa ele trazer, assim, porque existem várias que a gente nem sabe. Mas a comunicação, ela é diferente de uma para outra, né? Por exemplo, Facebook eu vejo hoje os 50 mais que estão lá. A gente não vê mais jovens no Instagram, no Facebook. Eu não entro no Facebook há muito tempo. Eu vejo meus posts lá porque eu posto pelo Instagram, acaba saindo ali. Eu tô mais no Instagram, mas eu já não tô no TikTok, que é um público bem mais jovem que tá ali. LinkedIn é outra pegada, né? Muito mais técnica, mais profissional. Então, é para estar em todas e a comunicação é diferente mesmo de uma para outra por conta dessa diferença do público? Diego, é diferente. Na verdade, assim, eu falo isso às vezes para os clientes lá na agência. Eu falo assim, ó, a gente às vezes tem a sensação de que, bom, eu fiz meu Google Meu Negócio aqui, meu endereço está no Google. E pronto, tá tudo certo. Cara, se você não acompanhar aquilo, se você não responder as avaliações que você recebe, se você não conversar com aquela comunidade que você criou, é a mesma coisa que fazer um paralelo, às vezes, de alguém entrar na sua loja, te perguntar uma coisa e você não responder. Né? É a mesma coisa, né? Tem até um meme que eu acho muito legal. Quem tem loja, tem varejo, acontece isso muito. A pessoa vai lá no inbox assim, pergunta assim, preço. Ela não te dá bom dia, não fala nada, ela fala preço. E aí fizeram um paralelo como se fosse isso na vida real. Então a pessoa abre a porta, fala preço, fecha a porta e vai embora. Maravilhoso. Né? E a rede social é isso, né? Então, se você abre um perfil ali no Google para colocar o seu endereço, fique atento, responda as pessoas que estão ali, as pessoas que avaliaram. As que avaliaram bem e as que avaliaram mal, principalmente, porque é o reforço do seu posicionamento ali. Você não pode deixar alguém falar mal da sua empresa e você deixar isso, mesmo que seja para realmente reconhecer o erro. Mas as pessoas valorizam isso hoje, né? Essa transparência. Então, assim, rede social você tem se você é ativo lá. E a produção de conteúdo, ela muda, na maioria das vezes, de uma rede social para outra, óbvio. O LinkedIn não é um lugar que você posta, talvez você não vai cair bem, a não ser que você queira chocar ali, romper, né? Entendeu? Não dá, né? Não dá. Mas é uma rede social que você precisa ter ali uma posição, um conteúdo específico, né? O TikTok hoje, para alguns clientes, isso tudo depende de objetivo, tá? Eu tô falando aqui a grosso modo, mas o TikTok hoje, para alguns clientes, a gente abre a rede e alimenta a rede e sente. Porque dependendo do perfil, o TikTok hoje é uma rede em ascensão, o TikTok ele entrega mais do que o Insta, porque eles querem crescer, querem ter mercado. Óbvio, isso vai diminuindo. O Insta quando começou, o Instagram quando começou, entregava mais também, né? E aí o cara vai falando, bom, agora eu já tenho o público certo, tem uma produção de conteúdo diária aqui que eu preciso, agora você vai ter que pagar, você vai ter que se virar para chegar nas pessoas. Então, assim, dentro de um contexto geral, vamos pensar numa distribuidora para ficar mais fácil, né? Eu teria um TikTok ali, sabe? Ativo, acompanhando. Talvez não gastaria tanta energia inicialmente, mas pode ser que o seu perfil de negócio, o seu perfil como gestor, né? O tipo da sua empresa possibilite que você faça conteúdos no TikTok que não é só dancinha. Isso que é importante também, né? A gente tem muito perfil. O TikTok é considerado a maior rede de informação. Sim, né? sim. Pesquisa entre os jovens hoje. Minha filha não pesquisa nada no Google, pesquisa no TikTok. YouTube e TikTok. E mais hoje TikTok, né? Então, assim, é muito importante, porque se você pensar hoje no comportamento, se você tem uma distribuidora que distribui produto pet, e você tá ali, em algum momento, essa criança ou esse adolescente pode ser um decisor de compra com o pai e a mãe. O que vai definir é o seguinte, quanta energia você quer gastar para atingir essa pessoa, que às vezes não seja o principal decisor nesse momento, ou se você tem o plano de construir uma base, porque essa pessoa que tem um pet, essa criança que cresce com um pet, vai ter um pet no futuro, né? Dificilmente ela não vai ter, então ela já vai ter uma base criada, então depende muito do seu objetivo. Então, no geral, a grosso modo, pensando numa distribuidora, eu deixaria um TikTok aberto e pensaria esporadicamente em conteúdos, replicaria uma coisa ou outra do Instagram ali, mesmo não sendo o ideal, para sentir como é que a rede social vai evoluir. Eu teria. O Instagram eu teria porque é uma necessidade e o Instagram ainda ele é uma rede social que entrega e que atinge. Então, talvez se a gente for ver faixa de consumo dentro de um pet shop hoje,
ainda não seja esse público que esteja consumindo os produtos do pet shop, mas eles estão influenciando. Sem dúvida. Os pais ali. Você tá criando Então, uma memória ali, você tá criando... Exato. Então, vão, isso daqui a pouco estão na outra faixa que vão estar fazendo esse... Muitas vezes ele vai no pet shop com o pai e com a mãe, entendeu? Exato. Então, se você tem uma comunicação que fala com ele, por isso que é importante você mudar ali, virar a chave e tentar falar com o público que tá ali, né? Mas ali é outra abordagem, né? É outra abordagem. Comunicação. Ele vai no pet shop com o pai e com a mãe, ele vai ver aquele produto que atingiu ele e fala, pô, mãe, vamos ver, vamos comprar, e normalmente vai comprar, entendeu? Né? Então é muito importante essa virada de chave, e aí, volto, se você não tem, faz mesmo assim, começa, entendeu? Aí depois você tenta um profissional, você busca uma agência, né? Mas é muito importante você não ficar parado, deixar a engrenagem girando, porque o carro em movimento é mais fácil você conseguir depois alinhar ele ou acelerar mais, né? Agora, se você sai da inércia, é difícil. O distribuidor hoje consegue deixar contigo os acessos? Alguém da tua equipe ficar com esses acessos? Ou é um serviço que você ainda não está prestando? Depende muito de como a gente lida com a conta. A maioria das contas que a gente tem na agência, aí falando de digital, a gente tem o acesso às contas pelos gerenciadores das plataformas. Então, a plataforma que tem isso de uma forma mais segura, a gente fica com o gerenciamento. Então, a gente não tem conta de cliente logado em aparelho, por exemplo. A gente faz, no caso do Meta, do Insta, a gente faz toda a gestão dentro do gerenciador ali, que o Meta, falando de uma forma fácil aqui, que o Meta possibilita lá e a gente faz a gestão lá, né? Raras as vezes que a gente fica com acesso em algum aparelho, porque ainda assim o Meta não acompanhou, a gestão do Meta ali, que é profissional, entre aspas, não acompanhou as ferramentas que tem no Instagram logado ali. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade para alguns conteúdos. Aí é uma questão mesmo da gente trocar essa ideia. Mas por uma questão de segurança, uma questão de procedimento, a própria comunidade ali do Meta, né? As diretrizes da comunidade, eles gostam que você siga direitinho tudo que eles determinam. Então, a gente busca sempre deixar tudo redondinho para a segurança do cliente e para a nossa também, né? Lucas, aproveitando sua expertise no assunto aí, a gente falou muito de rede social, né? Principalmente TikTok, Instagram. Muito, muito forte, né? Nesses canais é a participação dos influencers, né? Como escolher um influencer dentro do meu negócio hoje como distribuidora? Que perfil? Quais dicas você dá aí? Não é só número de seguidores, né? Não. Tem muita coisa envolvida. O ano passado, no lançamento de um produto, eu contratei uma influencer local, daí tá a minha dúvida, porque assim, ela realmente é uma influencer local, e como eu sou distribuidora só no estado do Espírito Santo, ela é muito presente lá, forte, eu falei, vai dar super certo. Só que ela tem um perfil ali num público mais de moda, né? Enfim, ela não é voltada ao pet. Houve visibilidade? Com certeza. Eu tive amigas que deu print lá e me mandou, olha quem tá falando da sua ração, do seu produto e tal, isso aqui, beleza. Mas assim, a gente não conseguiu mensurar retorno na ponta, né, na venda. E ali nunca vai conseguir, né? Então, sempre uma interrogação do quanto que volta. Mas eu acho que a minha pergunta é, escolho pelos seguidores, pelo número de seguidores, pela influência no mercado, como escolher esse influencer para o tipo de negócio, né? De novo, é aquela coisa do objetivo, né? Se você olhar e falar assim, bom, eu tenho um influenciador que é macro aqui, então ele já é consolidado, ele fala com muitas pessoas, ele tem muitos seguidores, né? E aí você entender qual é a região que esse distribuidor está, porque às vezes também ele fala para o Brasil e a sua região não é muito a que ele está ali. Então, isso é uma questão de objetivo mesmo, de você analisar. Agora, a sinergia com o negócio, com o produto, ela é fundamental, né? Então você às vezes olhar e falar assim, poxa, eu tenho uma blogueira fitness aqui e ela tem um cachorro. Aí você fala, não, você deu o jogo, ela tem um cachorro, mas ela nunca falou do cachorro para os seguidores. O cachorro aparece às vezes de vez em quando passando no fundo. Não adianta, tem que ser uma pessoa que tem essa relação com o público. A internet é muito bolha, assim, né? Então, se você não tiver um influenciador que tem esse diálogo, essa identificação com o mercado, pelo menos, não tô falando nem com a marca, com o mercado, pelo menos, tem chance de dar errado ou de não chegar no que você precisa, né? E aí, volta ao objetivo, né? Por exemplo, mensurar resultado, né? Se você pega um influenciador hoje para trabalhar um produto, uma marca, uma divulgação, existe mecanismos de você alinhar a estratégia
para prever esses resultados. É que às vezes, muitas vezes a gente não faz esse exercício, né? Então daria, poxa, muita marca, por exemplo, trabalha com, aí cria um link, cria uma página, um cupom de desconto, para que você tenha um canal rastreável, para que lá na ponta você consiga identificar. Então, ok, eu tenho sei lá, 3 mil pontos de venda para trabalhar aqui. Eu vou promover um cupom onde depois eu consiga checar com esse ponto de venda que esse cupom se reverteu. Hoje a tecnologia permite que a gente faça muito esse rastreio, né, do lead, do cliente ali, né, por onde ele passa, por onde ele caminha, qual a forma que ele converte. Então, o influenciador, ele é mais difícil às vezes de mensurar, mas é possível mensurar, e a escolha ela tem que partir muito pela identificação com pelo menos o mercado, né? Aí depois, nossa, se o cara se identificar com a marca, maravilha. Esse é um ponto, assim, porque assim, eu parei mesmo de fazer ação com influencer local, com 1 milhão de seguidor, que também não era barato, e optei por VET do meu mercado, com 30 mil seguidores, e altamente participativo em rede social. Esse veterinário posta com uma caixinha de um produto meu, assim, eu também não vou conseguir mensurar retorno, mas só do relacionamento que eu estou estreitando ali, né, criando um vínculo de identidade dele com a minha marca, optei por esse caminho, assim. Talvez seja uma saída até mais econômica, você não precisa desembolsar nada, você pode até pagar em produto para essas ações. Exatamente, né? Você torna autoridade entre os colegas, né? Porque se você pega um veterinário ali que tem relevância no negócio, ele é uma autoridade, então, né? Então, mas olha só, olha que coisa. O mercado especializado, ele é muito importante. Ele tem um papel importante e a gente tem essa sensação de que o resultado é melhor, e talvez seja, muitas vezes porque ele está falando já com um público definido. Então, a pessoa que segue aquele veterinário, ela vai ter um pet, provavelmente. Então, é mais difícil quando você pega um influenciador que tem um perfil mais geral, né? Ou que tenha até um pet, que seja um tutor ali que grave conteúdos com pet. Mas é importante a gente ter essa mescla, porque aquele influencer que tem o tutor, ele representa o seu consumidor diretamente, né? Se você coloca só uma estratégia voltada, eu estou falando também a grosso modo isso, mas uma estratégia voltada só para o mercado especializado indicando seu produto, às vezes ele fica mais frio. Pode ser uma estratégia? Pode. Ela dá certo? Dá. Mas a longo prazo, a médio prazo, como isso vai funcionar, né? Essa pergunta a gente tem que fazer. Porque durante um tempo, o tutor às vezes pode se distanciar da marca, entendeu? Ou se distanciar da sua empresa, né? Então a gente ter essa mescla é importante. E uma coisa legal de influenciador, que a gente tem trabalhado muito lá na agência, inclusive a gente vai para uma feira agora que vai ter aqui em Campinas, do Mercado Pet. A gente está trabalhando com um influenciador que tem um cachorro, a gente vai levar o cachorro lá pro stand e tudo. Ele é um micro-influenciador. Então, assim, quando você pega micro-influenciador, é mais fácil você trabalhar, e muitas vezes a base dele é menor, mas ele é mais fiel, ele consegue falar mais próximo dessas pessoas, consegue atingir essas pessoas de uma forma melhor do que uma pessoa mais macro, né? Aí volta, tudo objetivo, mas no geral, para o mercado de vocês, para a região, para ação com a distribuidora, o micro-influenciador é sempre uma boa opção, né? E sempre fazendo com muito cuidado a escolha desse profissional, né? Eu falo isso, gente, eu vi, o algoritmo me impulsionou um Reels de um pet shop. Eu fiquei com vergonha de assistir aquilo, juro por Deus, assim, não é na minha região hoje. Não, mas não sei quem é. Tomara que essa pessoa nem assista. Mas é a veterinária. Se assistir, fica uma dica. Não faça mais não. De que não tá legal. Deus, porque ficou o negócio. A veterinária tava dando banho na tosadora. E a tosadora fingindo que era um cachorro. Assim, não vale tudo pelo like, né? Não vale. Esse é um ponto, cara, importantíssimo, assim, eu até tava pensando nisso essa semana. A gente tá no momento aqui, o podcast pode estar passando em outro dia e tal, mas pode sair outro dia, mas eu tava pensando, a gente tá numa semana aqui que a internet foi inundada por bonequinhos, né, 3D, sim. E por desenho, então todo mundo tá transformando a nova trend, né? É a nova trend, eu mesmo fiz, a minha família inteira, meus filhos, fiz de todo mundo, só que o que acontece? Pra marca, eu tenho um pouco de preguiça disso, porque nem sempre para a marca é um bom negócio. Às vezes não tem nada a ver com seu business ali, sabe? E o que eu penso muito como agência de marketing é o seguinte:
as tendências são importantes, a gente tem que observar e acompanhar. Mas até que ponto vale a pena você ser mais um dentro de um mar de gente fazendo bonequinho? Né? Ou que seja um mar de gente fazendo conteúdos impactantes, né? Até pouco tempo tava os vídeos, né? O vídeo começa com uma cena impactante de um vídeo que nem é da pessoa, ou seja, direitos autorais acabou também, né? Então assim, o vídeo nem é da pessoa, a pessoa pega um vídeo de um impacto, de alguém caindo, faz uma transição e aparece ela vendendo o produto. É legal, cara, é muito legal, tipo, nossa, é impactante, Eu já vi um de moda que é maravilhoso, mas assim, casa muito com o que ela com vende, o perfil né? Daquela loja. Aí, poxa, fechou demais. Só que esse bom senso, né? Essa autoanálise, o dono ou o gestor de marketing da empresa ou a agência de marketing precisa fazer, né? Então, nem sempre, assim, pelo menos lá na agência especificamente, nem sempre a gente entra em todas as trends ou a gente pega um cliente que, poxa, o cara é uma indústria de massa, né, que a gente não atende só o mercado pet, a gente atende vários segmentos. O cara tem uma indústria de massa, eu não vou pôr o cara para ficar virando cambalhota lá e fazendo transição num vídeo para falar. Às vezes você acha que você tá arrasando porque o teu número de seguidor explodiu. Nesse caso, que eu virei um seguidor dessa loja, é moda feminina, não tem nada a ver comigo, mas eu sigo porque é muito engraçado. Você quer ver o mico, virou um entretenimento. Virou entretenimento. Aqui, exatamente. Eu quero aproveitar, a gente preparou uma pergunta, acho que tem tudo a ver, né? Sim. Que muitas marcas buscam construir comunidades engajadas. A gente tem escutado muito isso, né? A comunidade engajada em torno aí de seus produtos ou de serviços, né? O que você considera essencial para criar esse senso de comunidade de forma genuína? Não vale tudo por um like, né? Que no caso dessa loja mesmo, ele trouxe para a comunidade alguém que não vai comprar. Também nunca, mas eu vou estar lá assistindo e rindo. Não é o perfil, né, do cliente. Exato. Isso maqueia também muitas vezes. E às vezes até o motivo de alguns influenciadores não entregarem, né? Ou de algumas agências começarem a trabalhar com algumas marcas e ter dificuldade para fazer com que essa marca tenha uma alavancagem maior na internet, principalmente, porque ela está com uma base completamente contaminada. Então, assim, eu acho que a construção genuína mesmo de uma marca, ela precisa ter uma cara, ela precisa ter alguém ali falando, alguém colocando ali, assumindo o risco de falar para um público e conquistar esse público dentro de uma comunicação clara, objetiva e honesta, né? Hoje, as grandes marcas que estão na internet, que têm uma reputação boa, quais são? São as marcas que brincam com os próprios problemas, assumem os problemas, respondem os seus consumidores, estão atentas às críticas, né? Elas fazem uma interação de uma forma genuína, ou seja, elas não estão o tempo todo vendendo, mas às vezes é uma marca que vai comentar no perfil da outra uma coisa que aconteceu, que não tem nenhuma relação com ela, e dali ela traz uma base de pessoas que se identificaram com aquele perfil e falam, poxa, que legal, essa marca ter a humildade de vir aqui numa concorrente, às vezes, e fazer uma brincadeira descontraída. Isso acontece, às vezes, com marcas de cerveja, streaming, né? O pessoal, às vezes, tem essa flexibilidade. Né? Às vezes é muito combinado, um marketing liga para o outro e fala, vamos fazer? E na maioria das vezes né? Às vezes não é espontâneo. Então, assim, a construção, acho que de uma comunidade mesmo que vai interagir com você, que vai engajar, é realmente você passar ali, você ter definido, é o que a gente falou antes, ter definido qual é o score do seu negócio, o que você quer para o seu negócio, como você quer que ele se posicione. Então, uma vez que você tem isso na sua cabeça, você vai passar isso para as pessoas, né? E é difícil você não se conectar. Porque uma vez que você entrega com segurança, com exatidão aquilo que você quer passar, as pessoas que são afins se conectam. Então, você vai criar uma base sólida ali, né? E aí saber realmente que dentro dessa comunidade, ela está aberta. É a porta do seu negócio o tempo todo aberta para as pessoas irem lá. O exemplo que a gente deu. Você tem um comércio físico, alguém entrar, te perguntar uma coisa e você não responder, né? Então você tem que estar sempre ativo, sempre respondendo às pessoas que estão ali, conversando com elas, sendo transparente, né? Sabendo lidar com as críticas, com os comentários negativos, né? Então, assim, não tem como não construir uma base sólida dessa forma, né? Olha, desde que a gente postou um corte desse podcast falando do projeto Conexão Pet Brasil, já procuraram a gente, muitas empresas, muitos mentores, prestadores de serviço para varejo, interessados em compor um time para profissionalizar o varejo, né? E a gente é muito interessado nisso, a gente vive do pequeno e médio varejo como distribuidor. Não temos hoje nenhum varejista associado dentro do Conexão Pet Brasil, mas só posso dar esse passo se eu tiver um time
muito pronto, né, de consultores. E aqui já me vem na mente 4 ou 5 nomes. Talvez a 5M seja uma parceira desse projeto. Vou estender aqui o convite. Prazer. Porque o varejista vai ter muito interesse nisso, né? E quanto mais a gente profissionalizar eles, não somente para estar com o trade bem montado, né, para aquele novo perfil de tutor, e também com uma rede social que comunique corretamente com esse cliente, vai ser maravilhoso. E eu acho que o que passa também para outras questões, que, por exemplo, dentro do varejo, não existe uma padronização. A gente sabe hoje que, por exemplo, os grandes players que estão no mercado, eles cuidam até da posição da gôndola, da forma como aquele produto vai ser colocado, né? Qual produto interessa para que eles vendam mais é o produto que eles vão posicionar numa área X, né? A recepção desse cliente, toda uma estrutura que envolve o negócio e passa também pelo marketing, passa pela comunicação. Então, assim, dentro do trabalho que a gente desenvolve hoje, né, essa necessidade não é muito diferente do que a gente faz. E, assim, baita prazer estar dentro de um projeto como esse, porque para nós, assim, é consolidar algo que a gente luta muito na indústria. E que às vezes ela para no meio do caminho, né? A gente não consegue fazer chegar lá na ponta com qualidade. Então, assim, é muito legal essa iniciativa e eu acho que revoluciona o mercado. Enfim, tem tudo para dar certo. A gente sabia que esse tema ia ser longo aqui, né? Mas assim, eu não queria passar... Não, a gente nem entrou em vários assuntos que a gente poderia... explorar aqui da sua expertise e falar, porque são coisas que não tem fim, né? Falar de marketing, falar de tecnologia, falar de digital 3 horas de podcast aqui. Pois mas assim, que fica muito amplo, né? A gente tem a 5M, uma empresa de comunicação, mas com muita pegada dentro do segmento pet e serve para indústrias interessadas, mais uma vez para os distribuidores, né, que estão ainda sem um setor de marketing ou ainda não anda bem dentro do digital, e também para o varejista. Então, assim, tem várias frentes que a gente pode explorar o trabalho de vocês e fazer com que o mercado pet se desenvolva. Sem dúvida. Acho que não tem como, né? Hoje, qualquer negócio não está presente, né, no digital e de forma profissional, que tem ali foco no seu cliente, né? Então, acho que é isso. Se não tem ainda, a 5M está à disposição, não é mesmo, Lucas? Isso aí, a gente tá on, né? Falando na linguagem, a gente tá on. E assim, eu acho que é isso. Você resumiu bem, Priscila. Hoje, não tem como a gente não estar voltado para o cliente. Não é mais produto só, é cliente. Então, assim, a discussão do produto, ela é feita ali no desenvolvimento e tudo, e a gente já sabe o que precisa. O mercado hoje, ele tem ele subiu a régua e ele tem aquela exigência, menos daquilo ele não aceita. Nossa. Então, a gente já sabe o que tem que ser feito ali, então o foco é o cliente, é o consumidor, é atender bem, criar essa comunidade, né? E fazer do mercado um mercado sólido e profissional, né? Porque não adianta a gente combater os maus profissionais, as pessoas que não estão tão inseridas no propósito de fazer o mercado crescer. Essas pessoas saem automaticamente quando o mercado começa a fazer aquilo que é correto. Então, se você tem uma boa estrutura de marketing, o cara do lado ele vai se mexer e vai querer fazer também. Isso não é ruim, isso é ótimo, né? Porque a gente vai tendo um balizamento do mercado, vai olhando para esse cara, vai vendo que ele está realmente melhorando, vamos pegar algumas experiências dele, vamos aprender com ele vai aprender com a gente. Então, assim, a profissionalização do mercado, né, e o mercado pet, que é um mercado que, não sei se a gente pode chamar de novo no Brasil, mas é um mercado que, como cresce muito, ele está sempre, né, se renovando, é um mercado que tem muito a ser feito. Esse trabalho que vocês têm desenvolvido aqui é muito legal, né, é uma coisa que eu falo assim, networking. Isso daqui é networking, né? Com certeza. É networking. Networking é a base para qualquer mercado e para qualquer negócio, não importa qual seja. Você tem que estar inserido em comunidades que falam de negócio, que fomentem negócio. Não importa se você é o dono da distribuidora, se você é a empresa de marketing, se você é o industrial, né? O importante é você estar em conexão. Só assim a gente consegue boas ideias, consegue evoluir, a trocar experiência, né? Então... Eu tenho muito orgulho. E aqui não há nenhuma prepotência em dizer isso, de dizer que a Andipet te coloca numa sala com o melhor networking do mercado, que nenhum currículo, nenhum diploma te colocaria. Então, assim, perspectivas são maravilhosas, sabe, o que a gente tem pela frente. Legal, isso aí. Como ótimo, né? que o nosso quem está nos assistindo acha 5M, entra em contato? Bom,
Acho que o caminho mais fácil é a gente achar a 5M no Instagram, @5M Comunicação. Super fácil, super Ali já simples. tem muita coisa do trabalho de vocês, Tem, né? tem sim. Legal. E assim, o que engraçado eu tava falando, tem a casa de ferreiro também, né? A gente cuida dos outros e cuida pouco da nossa. Sim. Mas ali dá pra você entender basicamente o que a gente faz, tem muito case. Eu acho que ali nas primeiras 3 fileiras do feed você vai ver ali uma meia dúzia de coisa pet, porque é um mercado que tá muito dentro do nosso DNA ali, Legal. né? A gente cresceu ali em volta disso. Então, 5M Comunicação, Instagram, você vai achar ali. O importante é só explicar, é 5, número EME, é 5M, não M, A o gente M deixa, letra. né, escritinho aqui para vocês entrarem no Isso aí. link. Isso aí. Lucas, muito obrigado. Leva um abraço lá Prazer. pro Eduardo, teu sócio, nosso filiado de Ribeirão Preto. E Foi- vamos continuar Foi conversando. ótimo o bate-papo, né? Aproveitar aqui seus conselhos e dicas, então Volto com o dever de casa para redes voltamos com sociais. vários deveres de É. casa, vários, não é mesmo? Mas foi ótimo, foi um prazer, tá bom? Prazer é tudo meu. E, pessoal, até o próximo episódio. Não deixe de curtir e compartilhar, né, Diego? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.